Então, antes do pregador. Nós somos dependentes do Senhor. Tá? Quando nós nos sentirmos autossuficientes, nós não podemos mais estar aqui. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Se eu estou aqui é pela graça do Senhor. E eu preciso sim da intercessão para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. O tema de hoje é vivendo um tempo de conquista. Quem estaria ministrando hoje é o pastor Ailton, mas por causa do joelho que estava doendo, ele pediu para deixar mais para frente, mas Deus sabe todas as coisas. Né? Às vezes a gente não sabe nada, como diz, a gente não sabe nada, mas Deus sabe tudo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números 13, versículo 1 e 2. É o quarto livro da Bíblia, tá, gente? Fala antes de Deuteronômio. 13, versículo 1 e 2. Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Todos já acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, não invalidando, Pai, mas confirmando a oração da pastora Maria Olinda, nesse momento eu peço, Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor fale através de mim para a Tua igreja, Pai. Mas eu sei que a palavra é do Senhor e cada um aqui possa receber a palavra como sendo Tua, Pai, e não minha. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto de Número, talvez eu lendo aqui, ninguém entendeu nada, né? Um texto que, sem contexto, falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia um homem que espie a terra de Canaã, escolhe dos filhos de Israel, de cada tribo, eram 12 tribos, 12 príncipes, para que espiem essa terra. Mas essa palavra tem um contexto. Qual o contexto? Em primeiro lugar, o povo ficou durante 430 anos escravo no deserto. Tá? Estava ali, escravo no deserto. E o povo, o que acontece? Começou a clamar. Ali, se nós olharmos, nós vamos ver o quê? Todo mundo que estava no Egito, eles estavam escravos no Egito, e todos que estavam ali nasceram no Egito. Então, eles automaticamente, era para eles o quê? Se acostumarem com o Egito. Né? Já nasceu naquela situação. Só que eles ouviam histórias de pais para filhos, de pais para filhos, de quê? De como era ser livre. Então, durante 430 anos, eles estiveram presos ali, e a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou Moisés como um libertador. E o Senhor chegou para Moisés e disse assim: eu tenho visto o clamor do meu povo e tenho visto o seu sofrimento. O que nós podemos ver primeiramente é que as nossas orações, como eu falo assim, vamos orar. Gente, porque eu sei o poder que tem na oração. Nós estamos fazendo jejum aí há 5 semanas, eu sei o poder que tem na oração e no jejum, eu sei como Deus age através do clamor. Aquele povo começou, de repente, durante 400 e poucos anos, ficaram conformados com aquela situação. No início era bom, porque José estava reinando. Então, no início, o povo nem escravo estava só numa terra estranha. Mas depois, talvez, as pessoas começaram a se acostumar com aquela vida de escravidão e não estavam clamando. Mas quando o povo, de repente, se caiu em si e disse assim: gente, nós não nascemos para ser escravo. Nós não nascemos para sofrer. E é isso que Deus quer, que você tenha esse sentimento no seu coração: eu não nasci para sofrer. Aquele povo caiu em si e disse: olha, nós não nascemos para sofrer. E começaram a clamar. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor,
porque era o povo do Senhor. Deus viu o sofrimento e resolveu o quê? Livrá-los. Então Deus vai lá, chama um libertador. Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa as nossas vidas. Nós somos usados pelo Senhor. Deus usou Moisés, mas se nós sermos usados, tudo tem que ser feito dentro do poder de Deus. Não adianta, eu não sou usado no meu poder. Você não é usado no seu poder, nós somos usados no poder de Deus. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: como? Como eu vou fazer? Eu nem falar eu sei falar. Deus disse assim: ó, quem vai fazer sou eu. Você me obedece e faz do jeitinho lá. E Deus foi lá, me enviou 10 pragas. Aí, por último, o povo foi liberto do Egito. O povo foi para o deserto. Chegando no deserto, em alguns dias, o povo chegou nesse local onde nós lemos os versículos, que se chama o quê? Cádiz Barneia. Esse lugar era bem perto da onde? De Canaã. Porque quando Deus libertou o povo lá do Egito, não foi para ficar no deserto. Deus libertou o povo do Egito para ir para onde? Para Canaã. E Canaã é comparado com o céu, né? Por isso que a palavra coloca: nós vamos viver um dia na nova Canaã. Então, se é comparado com o céu, Deus queria que Deus tirou o povo de um lugar ruim para deixar no lugar ruim. Essa era a ideia de Deus. Deus vai tirar alguém de um lugar ruim para botar no lugar ruim? Não. Era para conduzir para Canaã. Chegando perto de Canaã, chegou num lugar chamado Cádiz Barneia, que eu falei. Era normal naquela época, antes de você conquistar algum território, você enviava o quê? Espiões, para observar e ver a situação. Olha, vamos conquistar, mas vamos ver como a situação lá do lugar, como está. Aí Deus falou para Moisés: separa de cada tribo o melhor, um príncipe. Hoje, se nós falarmos de príncipe, parece o filho do rei é príncipe. Mas naquela época, quando se referia a príncipe, significava o principal de cada tribo, o mais valoroso, o mais corajoso, aquele que mais capacidade tem de estar lá. Aí separaram de cada tribo um príncipe. E esses príncipes foram para Canaã. Chegando em Canaã, eles ficaram quantos dias? 40. Durante 40 dias, eles ficaram espiando a terra. A terra que Deus tinha preparado para o povo de Deus. Saiba disso, aquela terra foi preparada para o povo de Deus, né? Então, por isso, comparado com o céu, a gente cantava tão muito. Eu lembro do louvor antigo, quem é mais novo não conhece, mas tinha um louvor antigo que dizia: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Não é verdade? Porque nós estamos na caminhada, meu irmão. Nós estamos na caminhada, porque um dia nós vamos morar na nova Canaã, nós vamos morar no céu. Essa é a esperança de todo o servo de Deus, é isso, é um dia morar no céu. E chegando lá, imagine, depois de 40 dias, estava ali o povo, naquele lugar chamado Cádiz Barneia, esperando um relatório. Porque é através daquele relatório que o povo ia avançar para entrar em Nova Canaã, né? E de repente, voltam os 12 espias. Quando voltam os 12 espias, imagine, voltam 2 segurando um cacho de uva. Imagine o tamanho da uva, meu irmão, né? Um cacho de uva nosso cabe na mão. Cada um com uma madeira segurando um cacho. Fernando, que maravilha. Para nós para quem gosta de uva aqui, levanta a mão. Gente, não. Todos nós aqui gostamos de uva. O frutinho gostoso é uva. Imagine, vem 2 homens segurando um cacho de uva. Quando o povo viu aquilo, deve ter ficado tudo animado. Olha só o que eles estão trazendo de Canaã. A terra é boa mesmo. E eles esperando o quê? O relatório daqueles espias. O relatório começou dizendo: a terra é muito boa. É verdade. Emana leite e mel. Porém, tinha que botar um porém, né?
É terrível quando se põe um porém. A terra é boa, é melhor do que eu imaginava. Porque eu sempre digo que Deus tem para nós é muito mais do que pensamos e o que imaginamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a terra é boa mesmo. Emana leite e mel. Olha, se vocês verem o figo, nós trouxemos uma uva, mas se vocês verem o figo, é bom demais. Porém, não tem como entrar nessa cidade. Tinha 12 espias, aqui está o relatório de 10, tá? Não tem como entrar naquela cidade. É uma cidade totalmente fortificada. Sabe o que eu queria dizer? Olha, se você vê os muros, não tem como. E outra coisa, os homens lá são como gigantes. E eles têm uns exércitos, cada um tem várias tribos lá, várias nações lá, e cada uma com um exército mais forte do que o nosso. Imagine como ficou o semblante do povo. Saindo, o povo, é muito bom o que eles queriam dizer. A terra é muito boa, mas não é para nós. O semblante do povo caiu, o povo ficou triste e começou a chorar. A palavra de Deus diz que entre os 12 tinha 10 dando esse relatório. De repente tinha Caleb e Josué ali. Caleb disse, a Bíblia diz que Caleb fez o povo se calar. Imagina aquele povo, uma verdadeira nação. Caleb disse, chega, parou, vamos parar. Eia! Subamos e vamos possuir. Subamos e possuamos essa terra. Só que aqueles 10 continuaram. Olha, não tem como. Não estou falando o texto todo, tá, gente? Mas eu estou resumindo bem para os irmãos. Aí, depois de Caleb dizer assim, eia, subamos e possuamos, os 10 continuaram a falar, olha, diante dele, nós somos como gafanhotos. E aos olhos dele, nós somos como gafanhotos. Aí entra Josué. Aí o povo mais murmurava, mais chorava, entra Josué. Não tenha mais. Deus é conosco. E se for do agrado de Deus, nós vamos conquistar essa terra. Sentiu a situação? São 10 dando um relatório para desanimar, dizendo, não pode, não consigo. Olha, e o povo começou a murmurar, começou a lamentar, começou a chorar, começou a dizer, Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Como eu te falei, Deus não te tira de um lugar ruim para te colocar em outro lugar ruim. Egito simboliza o mundo sem Jesus, o mundo. Deus não tirou você, a mim, do mundo para viver um eterno deserto. Deserto é lugar de luta, deserto é lugar de sofrimento. Nós passamos por lutas nesse mundo? Passamos. Tá? Nós passamos por luta. Se alguém disser, você vai passar a seguir a Jesus, vai andar nos caminhos de Deus e você não vai passar por luta, é mentira. Porque na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O restante, o pessoal que acrescenta. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Se vencerão também, não tem, mas pode, nós venceremos também. Então o versículo termina, eu venci o mundo. Então, no mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas. Mas Deus não quer que você viva eternamente no deserto. Deus não quer que você viva eternamente sofrendo. O deserto é lugar de passagem. O melhor de Deus... Às vezes tem gente que diz que o povo ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Aí o pessoal disse assim, 40 anos é o tempo Kairos. Não é.
Porque Deus não queria. Tempo Kairos, sabe o que é o tempo Kairos? O tempo certo que Deus tem para uma situação. O tempo certo para o povo ficar no deserto não era 40 anos. Eles ficaram porque eles não tiveram fé, eles não tomaram posse. Entenda isso, meu irmão. Muitas vezes nós colocamos, se não está acontecendo isso na minha vida, é porque não está no tempo de Deus. Alguma coisa não está, pode não estar, mas muita coisa nós não recebemos porque não tomamos a posição certa. O tempo Kairos era que o povo, em alguns dias, saísse do Egito e entrasse em Canaã. Tanto é que aqueles que saíram do Egito, tirando Josué e Calebe, nenhum entrou em Canaã. Conheceu a terra prometida. Sabe quem conheceu a terra prometida junto com Calebe e Josué? Foram aqueles que nasceram no deserto. Então, só gente, quando possuíram a terra, estava Calebe com 85, mas com a força de 40, porque ele diz isso. Olha, Deus preservou a minha força. Eu tenho a mesma força de 40 anos atrás, 40 anos atrás eu tinha a mesma força que eu tenho agora. Deus preservou. Então era um senhorzinho saradão, cheio de disposição. Eu acredito que Josué é a mesma coisa. Mas quando eles olhavam assim, olhava aquela turma assim, tudo com menos de 40. Né? Era uma geração nova que estava se formando, porque a geração antiga não quis tomar posse, não quis receber aquilo que Deus tinha para eles. Aquilo, Canaã, não era só para essa nova geração, era para aqueles que saíram do Egito. Só que aqueles que do Egito, eles não quiseram, eles não tiveram vontade de possuir aquilo que Deus tem para eles. E eu vejo algumas atitudes naqueles 10 espias que influenciaram aquele povo, porque eles conseguiram, aqueles 10, por exemplo, se eu ouvir 10 pregadores pregando uma mensagem de desânimo, e ouvir 2 pregando uma mensagem de ânimo, eu vou ouvir o que prega pela palavra de ânimo, meu irmão. Aquele que é confiante, se chegar 10 pessoas para mim, tentando me desanimar, e chegar uma tentando me animar, eu vou me segurar, mas tem gente que não. Então, o que impediu a atitude daqueles 10 espias? Primeiro, aqueles espias, aqueles principais de cada tribo, eles não confiaram na voz do Senhor. Deus falou que aquela terra era deles, era só tomar posse. E Deus falou, está falado. Quando Deus fala, meu irmão, acabou. Se Deus falou, olha, essa terra que eu estou dando para vocês. Deus não falou assim, daqui a um tempo. Deus enviou os espias, era para tomar posse, não era para olhar, não confiar. Sabe o que eles disseram? Nós não temos como, é impossível nós entrarmos nessa terra. Impossível. Olhando pelo olhar humano, é normal. Eu sem Deus, meu irmão, se eu não tivesse Deus na minha vida, várias situações eu ia olhar e dizer, isso é impossível. É normal, porque existe impossíveis para o homem? Existe, mas não existe impossíveis para Deus. Aqueles homens estavam querendo dizer, olha, não tem como, é impossível nós entrarmos nessa terra. Esqueceram que eles serviam ao Deus do impossível. O nosso Deus, Ele faz o impossível. Eu me lembro de Maria, quando o Senhor foi falar com Maria, que ela ia ser mãe, eu acredito que ela coçou a cabeça e disse assim, Senhor, não sei como não, eu sou virgem, não sei como não, ainda sou nova, adolescente, eu não sou casado, não tem como. E o Senhor falou para Maria, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. E é isso que Deus está querendo falar para você. Aquilo que é impossível aos homens pode ser. Tem enfermidade que você olha assim, isso é impossível. Mas se o Deus do impossível quiser curar, Ele vai curar e acabou, e está acabado. É isso que nós temos que entender. Outra coisa, Deus, dentro disso ainda, Deus
muitas vezes fala conosco de muitas maneiras e nós não confiamos. Deus fala através da pregação, Deus às vezes usa um irmão, porque aquela terra não foi feita para os jebuseus, amorreus e aquele povo todo que estava lá. O melhor de Deus é para o povo de Deus. Guarde sempre isso. O melhor de Deus é para o povo de Deus. Não deixe sentimento dominar em sua vida, porque sem fé nós não conquistamos nada. Meu irmão, sem fé não dá para você, não vai conquistar nada. Por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Eu sou de Deus, eu sou povo de Deus, e não acredita no Deus? Então você não vai receber nada. A segunda coisa, a atitude daqueles 10 espias, daqueles homens. Segunda coisa, eles tiveram uma memória curta. Por quê? Eu falo tanto os 10 espias como todo o povo. Olha o que o Senhor falou para ele: nenhum dos homens que viram as glórias e sinais que fiz no Egito e no deserto. Não, nenhum dos homens que viram a glória e sinais que fiz no Egito e no deserto, todavia me desafiaram. Sabe o que o Senhor está falando? Vocês não viram os sinais, os milagres que eu fiz lá dentro do Egito? Quais sinais, pastor, que Deus fez no Egito? Para libertar o povo, mandou 10 pragas. Pô, se você vê aquilo e as pragas não afetavam, não vinha sobre o povo de Deus, só vinha sobre o Egito. Sai do Egito, chegam num beco sem saída. A Bíblia diz que eles chegaram num lugar, estava um beco sem saída. De um lado vinha um exército do Egito querendo pegar eles de volta para prendê-lo, torná-lo escravo. Do outro lado tinha o mar. Aí Deus simplesmente, sabe o que fez? Estava o beco sem saída, abriu uma saída. Ele abriu o mar, um caminho no mar. O povo passa, quando depois o povo passa todinho. Gente, já vi menos coisa que isso e creio. Esse povo é muito incrédulo. Passou todinho, quando o povo acabou de passar, Fernando, o mar se fecha. Acabou o exército que estava contra ele. Aí chega no deserto. Deserto é calor. Pensa num calor que faz durante o dia. Deus colocava uma nuvem sobre eles, para que o sol não queimasse sobre eles. À noite, no deserto, é muito frio. Deus botava uma coluna de fogo. Aí eles estavam lá, eles podiam andar à vontade, que nosso sapato vai gastando. O sapato não gastava, a roupa não gastava, mas tem mais. Está no deserto e comida. Deus começou a mandar maná do céu. Aí quando enjoou de mandar, começou a mandar as cordões. Gente, eu não cheguei a passar nem perto disso e já creio. Aquele povo esqueceu disso. Aquele povo esqueceu dos sinais e milagres. E é isso que eu sempre digo uma coisa: muitas vezes você está passando por luta nesse momento e você esqueceu. Esse dia eu estava pregando, até lá na igreja do Daniel, falei. O contexto era mais ou menos esse. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos passando por luta, mas nós esquecemos o quanto Deus já fez na nossa vida. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas bênçãos Deus realizou lá atrás. Nós esquecemos. Deus deu livramento, você já não era para estar aqui. De repente, quantos aqui nós já perguntamos? Não vou perguntar de novo não. Quase todo mundo aqui não era para estar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus já livrou da morte a maioria do que está aqui. Bênção, quantas bênçãos? Você estava orando lá: Senhor, eu preciso dessa bênção, essa situação é impossível. E Deus vai lá, Deus derrama bênção sobre o impossível. Lá atrás tudo isso aconteceu. Portas estavam fechadas, não tinha como abrir as portas, se abriram. Aí agora você vai passando uma luta nova. Eu estou sozinho. O que eu vou fazer? Meu irmão, é só se lembrar do Deus que está com você. Deus não mudou. Se Deus operou na tua vida lá atrás, Ele continua operando, porque Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Guarde isso. Eu não era vencedor, eu sou vencedor. Entenda isso, eu sou vencedor, eu não era. Os milagres de Deus não ficaram para trás. Então o povo esqueceu aquele Deus que fez aquilo tudo. Gente, se eu estou no meio daquele povo com minha fezinha do tamanho do grão de mostarda, eu ia chegar lá: gente, eu creio. Se Deus abriu o mar,
se Deus botou colunas, se Deus mandou maná do céu, gente, Deus é conosco. E aquele povo começou a chorar, aquele povo começou a murmurar. Terceiro, aqueles 10 espias, eles focaram nas dificuldades e nas impossibilidades, como nós falamos. Muitas vezes nós estamos olhando para as dificuldades, meu irmão, não olhe para as dificuldades. Se nós olharmos para os obstáculos, se nós olharmos para os muros, a Bíblia diz que eles falaram que a cidade era fortificada. De repente, eu acredito que quando fala fortificada, tinha grandes muros. E muitas vezes nós focamos nos muros. Eles falaram que lá os homens eram grandes, eram gigantes. Eles focaram nos gigantes. Mas um momento eles eram para fazer como Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, se ele foca em Golias, ele voltava atrás e não enfrentava. Mas sabe o que ele focou? Não nos obstáculos, nas dificuldades. Ele olhou para o Senhor. Você vem contra mim com espada, com lança, com lanças, com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, foque no Senhor, que as muralhas vão cair. Não foi o que aconteceu com Josué? As muralhas não caíram? Por quê? Josué e quem estava com Josué focou em Deus. E as muralhas caíram. Os gigantes que se levantassem contra eles iam cair. O exército, ele fala, o exército dele é muito mais forte que o nosso. Meu irmão, sabe quem é o general do nosso exército? É o Senhor. O nosso general é Cristo. É Cristo, meu irmão. Com Jesus como general, vou ter medo de quê? Eu não estou à frente da batalha. Quem está na frente é Jesus, é o Senhor. O Senhor está à frente. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Como eu vou ter medo de exército? Se o Senhor, a palavra diz que Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. É um exército vencedor. Eu vou ficar tremendo por quê? Eu vou ficar com medo por quê? Se Deus está comigo, não tem um motivo. Por isso que Josué, não temas, porque o Senhor é conosco. Essa foi a atitude de Josué. Outra coisa, aqueles espias e o povo também, eles tinham mente de derrotados. Eu quero te dizer, como você se vê, assim você é. Sabia? Diante do inimigo é. Então Deus quer que você mude a sua imagem própria nesse momento. Sabe por quê? Sabe o que o espias falou? Nós somos como... eles diante de nós somos o quê? Gafanhotos. E diante dos olhos deles, nós somos como? Gafanhotos. Gente, eles nem viram os espias. Eles falaram em algum momento, vocês são como gafanhoto, tá? Vem cá, se eles pegassem, eles iam matar logo. Nós estamos supondo, o que a gente pensa, a gente acha que é verdade. O que eu penso não é verdade, a verdade é o que é. Você não é gafanhoto, você é mais do que vencedor em Cristo. É isso que Deus quer, a imagem que Deus quer que você tenha é essa. Porque enquanto você se achar um gafanhoto, o inimigo vai te ver como um gafanhoto. Essa ideia é fraca. Sabe o que é a palavra? Tem um versículo que eu gosto, Provérbios 24:10, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Tem que ser frouxo não. Deus te chamou para vencer. E é assim que você tem que ver. É assim que eu me vejo. Eu sou vencedor. O inimigo tem que saber que eu sou vencedor. Eu estou passando por luta, mas eu sou vencedor. Na minha força? Não. A Bíblia diz, fortalecei-vos na força do seu poder. Eu sou vencedor, eu sou forte no Senhor. No Senhor eu sou forte. Não tenho força em mim. Se eu estiver sozinho, sem Deus, tem que meter o pé. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei, aquele povo tinha que saber em quem eles estavam crendo. Eu já estou quase encerrando. E nós podemos ver a atitude de Josué e Calebe. Primeira atitude deles é de ânimo. O que eles disseram? Calebe falou primeiro: eia,
subamos e possuamos essa terra. Você sabe o que significa eia? Ânimo. Ânimo. Porque já viu alguém desanimado alcançar alguma coisa, meu irmão? Ó, o inimigo, quando quer, como eu falei, nós não podemos ir pelo que sentimos. Nós não podemos viver por sentimentos, sabe por quê? Porque o inimigo, ele não tem como tocar no servo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele lança dardos inflamáveis, sentimentos sobre a nossa vida. Se ele conseguir jogar sobre qualquer um aqui, desânimo, você já está um passo da derrota. Com desânimo. Pastor, viver em desânimo. Não vem desânimo em alguns momentos? Vem, é um sentimento que às vezes vem. Vem no pastor? Vem você, vem. Mas não pode prevalecer, não pode continuar. Então o desânimo, quando vem, ele tem que passar. E quando sentiu aquele povo, aquela multidão desanimada, ele disse: eia, ânimo, vamos subir, vamos conquistar, porque Deus já disse que é nosso. Tira o desânimo agora. Com desânimo nós não vamos conquistar nada. Sem fé nós não vamos conquistar nada. A mesma coisa, confiança no Senhor. É aqui aqueles dois espias, Caleb e Josué. Olha o Números 14:8. Agora eu vou ler o versículo todo. O que Josué falou: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. É só confiar. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Quem são esses aqui? Eu vou ler alguns nomes. São nome bíblico, tá, gente? Espero que você saiba. Aqui tem escola bíblica dominical. Quem conhece? Rubem, Samuá, Zacu, Simeão, Safate, Ori, Judá, Jefoné, Isacar, Jereal. Então, mais ou menos. Sabe por que a maioria não conhece? Eram os príncipes ali. Mas sabe por que ninguém conhece? Porque eles não conquistaram nada. Por isso que vocês não conhecem. Agora eu pergunto, quem conhece, já ouviu falar aqui de Josué e Caleb? Sabe por quê? Porque eles conquistaram, meu irmão. Agora eu quero, para terminar, Cades Barneia, que eu falei, era o local que eles estavam. Sabe o que significa Cades Barneia? Lugar de escolha. Vou terminar com uma pergunta. O que você escolhe? Você escolhe espiar a terra ou conquistar a terra? Somente espiar a terra ou conquistar a terra? O que é espiar, pastor? Sabe como a gente espia a terra? Canaã, as bênçãos, as conquistas de Deus? Muitas vezes quando a gente fica lá, o irmão contando testemunho, olha, Deus fez maravilha na minha vida, e você, oi, que bênção. Gente, aquela bênção é para você também. Se Deus está curando lá, Deus vai curar cá também, gente. Se Deus está operando na família lá, vai operar na sua família. Mas o espiando é aquele que só fica espiando o que está acontecendo. O que Deus está fazendo na vida dos outros, quando Deus quer fazer na sua. Conquistador não. Conquistador, ele não se contenta, não é que ele não queira. Ele se alegra com a vitória na vida do irmão. Ele diz assim, eu quero a minha também. O que Deus tem para mim, eu quero também. Eu não quero só ver lá, não. Eu não quero ficar só espiando. Eu quero conquistar essa terra. Amém? Vamos ficar de pé. Os conquistadores, vamos ficar de pé. Deus nos chamou para conquistar. Aí você fala assim, pastor, mas esse negócio de conquistar é quando a gente for para a terra prometida, para a Nova Canaã, sim. Lá eu falei isso domingo. Nem nada se compara o que Deus tem lá preparado no céu para nós. Mas quando eu falei no domingo também, quando o Senhor falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, é aqui. Você vai passar por lutas aqui? Vai. Mas Deus quer que você tenha uma vida de vitória aqui. Isso eu não tenho dúvida, meu irmão. Sabe, eu tenho caminhado com o Senhor aí 38 anos que eu estou caminhando com o Senhor. Então, eu posso falar, porque eu tenho visto na minha vida e na vida das pessoas, Deus abençoando, Deus dando vitória. O principal é a salvação, tá? Não tem nada mais importante. Mas Deus tem prazer de abençoar aqueles que abrem o coração para Ele.
Então, eu queria que você botasse a mão no seu coração, nesse seu coração de conquistador, né? De conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Olha, Deus tem coisa boa. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem coisa nova para nossas vidas. Às vezes a gente pensa, eu cheguei numa idade que eu já não tenho, o que tinha de vir já veio. Você que pensa. Deus tem muita coisa boa para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E nós queremos, Pai, ser Calebes e Josués nesse tempo, Senhor. Pessoas que acreditam no Senhor, pessoas que confiam no Senhor, pessoas que põem a confiança totalmente no Senhor, pessoas que não olham primeiramente as barreiras, as dificuldades, os obstáculos, as muralhas, os gigantes, mas estão com os olhos fitos no Senhor, Pai. Nós confiamos, Pai, e sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Eu sei que tem vidas aqui que estão passando por lutas, estão passando pelo deserto, mas deserto é lugar de passagem, deserto é um período, deserto não é uma sentença, deserto não é lugar para viver para sempre. Luta nós vamos passar, mas nós cremos na tua vitória, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus, Ele nos conduz ao triunfo, Pai, e nós confiamos na tua palavra, Pai. Então eu creio, Pai, que nós estamos caminhando contigo e o Senhor está nos conduzindo ao triunfo, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém.